Eu vejo que, geralmente, quando eu penso em bairrismo gaúcho, assim, a gente tem aquela parada bem conservadora, né, meio, entre aspas, separatista, assim, sabe? E eu vejo que tinha muito essa brincadeira, mas óbvio, sempre em tom de brincadeira no início, mas ao mesmo tempo acompanhando vocês, acompanhando o Bebendo e Falando, outros produtos que vocês têm hoje, se vê que o pensamento, entre aspas, ideológico de vocês aparentemente é o contrário, total, né? É o contrário, mais desconstruído, assim. Sempre foi assim, ou tu acha que foi uma parada que com o tempo tu passou a ser um problematizador maior? Não, a ideia sempre foi fazer essa ironia. Sempre foi fazer essa ironia do gaúcho melhor em tudo, né? Daquela coisa de tudo ser melhor aqui, dessa hipérbole constante que é ser gaúcho, né? E hoje em dia a gente nem mais flerta tanto com isso, né, cara? Acho que mais ficou o nome mesmo, que é um nome forte, né? Uma marca que ficou forte, assim, ficou conhecida e tal. A gente tá com 11 anos já, né? De bairrista e tal. É uma loucura isso, cara. Mudou minha vida, assim, né? Nem fazia ideia disso. Mas sempre foi ironia, sabe? Sempre foi, tipo assim... Muita gente achava que era uma coisa de exaltação no Rio Grande do Sul e tal. Mas na verdade a gente tava rindo disso, né? Era uma ironia muito, muito fina, assim, né? Tipo assim, tinha gente que achava que tava exaltando os negócios daqui, mas na verdade tá rindo de si mesmo sem saber, assim. Então era muito sutil isso. E uma coisa que eu amo, assim, que é esse, que eu sempre gostei, né? Que é esse humor que flerta com a realidade, que pega uma notícia e transporta, né, pra algum lugar, assim. Hoje, o maior expoente no Brasil é o sensacionalista, né? Que ainda faz esse tipo de conteúdo e tal. Mas esse tipo de humor pra mim eu me divertia muito fazendo, assim, sabe? E foi um período muito criativo, assim, né? Nossa, assim, e tal. Pra escrever, pra fazer coisa, pra fazer negócio. O Edu é um cara extremamente criativo também, inteligente, sabe? Uma mente muito aguçada, assim. Então, a gente teve um período ali de jovial também. A gente tava antes dos 30, né, cara? Pô, vou fazer 38 agora. O Bairrista começou, eu tinha 27, né? Não era casado, não tinha filho. Então, era um período ali de efervescência, assim, também. Eu vindo pra Porto Alegre, que eu sou de Cachoeirinha e tal, que é do lado, mas é diferente, né, de morar e estar, né, em Porto Alegre e tal, conhecendo gente nova e sendo impactado por referências novas. Então, foi um período, assim, de muita efervescência, assim, pra gente, né, e criatividade, assim, de ebulição. E eu acho que ainda voltando lá na primeira pergunta da disrupção, eu acho que isso que a gente conseguiu de não ser esse golfinho, né, que pula, faz uma ondinha e mergulha de novo, né, de ter conseguido manter isso, né, durante 10 anos vivo e pulsando e sendo relevante de alguma forma e gerando conteúdo e criando coisas. Acho que essa é a nossa disrupção, assim, né, de ter conseguido, a gente vive disso, é o nosso negócio, né, cara. A gente, né, ajuda a sustentar a minha família com esse negócio, sabe? É uma loucura, assim. Então acho que aí tá a disrupção, sabe? Agora, sobre o conteúdo, cara, era justamente isso, assim, mas aí tem esse momento, né? A gente chegou num ponto que a gente disse assim, tá, cara, a gente não vai conseguir ficar vivendo de humor pro resto da vida, sabe? A gente quer mais coisas, né? A gente sempre pensou grande, assim. Então a gente começou a criar várias coisas, sabe? Transmitir futebol, fazer live pros outros, né? Podcast, conteúdo em texto, enfim, a gente fez mil coisas, fez livro, já fez documentário, fez jornal, a gente não para, assim, sabe? Mas hoje a gente já enxerga uma constância maior, assim, antes a gente tinha muito mais energia, muito mais disposição, então a gente entrava em todas, né? Fazia tudo, não dormia, fazia isso, fazia aquilo. Agora a gente já tem um outro ritmo, assim, tá? A gente já vai nos pontos certos, assim, né? E algumas coisas a gente deixou de mão, né? Como o humor, por exemplo. Não deixou de mão, largou, assim, né? Mas a gente não faz humor, assim. A gente faz coisas bem humoradas, mas a gente não parou de fazer comédia, né? Em texto, principalmente. E olá! Mais um que não se inscreveu no canal. Inscritos são muito importantes pro projeto crescer. E não custa nada pra te inscrever. Dá uma força pra gente, te inscreve aí.